Ao longo da nossa vida como leitores de quadrinhos, né, leitores ou leitoras, a gente tem algumas oportunidades históricas, né? Como, por exemplo, acompanhar o nascimento de grandes personagens. Infelizmente, eu não acompanhei o nascimento da maioria dos personagens que eu gosto, né? Como, por exemplo, Superman ou Homem-Aranha, que foram criados lá atrás, já há muitos anos, bem antes de eu nascer. Mas eu passei por alguns nascimentos bem interessantes, né? Entre eles, o Miles Morales. Eu acompanhei a criação do Miles Morales nos Estados Unidos, né? Como o quadrinho do Homem-Aranha Ultimate Spider-Man, substituindo o Peter do universo paralelo que havia morrido. E foi incrível acompanhar esse nascimento, porque o Miles hoje ele é um dos personagens mais queridos no mundo todo, né? Ele tem um filme próprio, ele vai ganhar um jogo próprio, ele tem várias revistas próprias em nome dele. Ele é conhecido como Homem-Aranha, né? Ele não é o Homem-Aranha Júnior ou então o Garoto Aranha, ele é o Homem-Aranha, ele é um outro Homem-Aranha. E faz um enorme sucesso, né? E um dos criadores do Miles, né? Pelo menos o principal, o mais famoso deles é o Brian Michael Bendis, que é esse cara aqui. O Bendis, ele é muito conhecido já de quem lê quadrinhos, ele é um escritor conhecido por trazer diálogos muito, como é que se fala? Bem prolixos, né? Prolixos não sei se é a palavra certa, mas diálogos muito bem, extremamente desenvolvidos, com bastante balão de fala, mas super fluido. É uma técnica que ele usa muito em seus trabalhos, que chegou a ganhar um apelido de bem diálogos, né? Que é como ele trata um balãozinho em cima do outro, assim, bem rápido e tal, jogo bate-bola, jogo rápido. E é muito interessante, e o Bendis eu gosto muito do tipo de escrita dele e a forma como ele trata os seus personagens. E agora o Bendis, o mesmo Bendis que criou o Homem-Aranha lá atrás, o Miles Morales, né? E também criou a Jessica Jones, tá? Não vamos esquecer. Ele tá na DC, né? Ele saiu da Marvel já há alguns anos. E hoje, na DC, ele tá criando uma nova personagem. Hoje não, já faz alguns meses que ela foi lançada nos Estados Unidos, mas tá chegando agora no Brasil, que é a Naomi. É essa revista aqui, essa meninazinha aqui. Naomi é em inglês, né? Se você estiver no Brasil e preferir chamar, pode chamar de Naomi. Mas, enfim, não tem uma pronúncia certa, digamos assim. E é essa menina que está em destaque na capa aqui. Pode ver que é uma capa bem bonita, ela está rodeada com vários heróis da DC, né? Clássicos e mais novos também. Principalmente o pessoal da Justiça Jovem aqui do lado dela. E mais atrás a galera que é mais experiente da Liga da Justiça. E a Naomi, ela é uma nova personagem da DC criada aqui, tá? Esse primeiro volume tá escrito aqui, ó, Naomi, primeira temporada, tá? Aqui começa tudo, aqui começa a criação da personagem, o desenvolvimento da personagem. Então vamos lá, vamos falar do começo bem rapidinho, para não alongar muito o vídeo. Ela é co-criada, né, por 3 pessoas. Primeiro que ela saiu de um selo chamado Wonder Comics, que não tá aqui na capa, mas enfim... É um selo de histórias voltadas mais para jovens nos Estados Unidos. E tem, além da Naomi, tem Justiça Jovem, Super Gêmeos, enfim, entre outros que estão para sair, talvez aqui no Brasil, né? Quem sabe Justiça Jovem está confirmado. E ela foi co-criada por 3 pessoas. O Bendis, que eu já citei. O David Walker, que é um escritor muito amigo do Bendis, ele mora em Oregon, em Portland, que é onde a história se passa, essa história aqui, inclusive. E ele é um escritor negro, bem conceituado já, ele escreveu algumas coisas na Marvel também, se eu não me engano, ele escreveu Luke Cage, na DC, se eu não me engano, ele escreveu Cyborg, e aqui ele está escrevendo, né, co-criando, na verdade, o roteiro é do Bendis, mas com ajuda e auxílio e ideias do David Walker, né, tá até aqui, roteiro, Brian Michael Bendis e David F. Walker nos créditos. E também os créditos de criação também são do Jamal Campbell. O Jamal Campbell, ele é um desenhista incrível. Eu não sei a nacionalidade dele. O David Walker e o Bendis são norte-americanos, até onde eu sei. Mas o Jamal Campbell, deixa eu ver aqui rapidinho. Opa, a mágica da edição trouxe aqui a informação. Jamal Campbell é canadense e ele tá ao lado do Bendis e do David Walker. Criando a Naomi. Como com design, né? Não só com design, mas também com o traço, que é usado em todo esse encadernado, não só no encadernado, mas também nas capas e contracapas. Então a gente tem aí um time muito bom envolvido, né? O Jamal Campbell é um cara que desenha horrores, alguns desenhos dele aqui na tela, por favor. Você vê aí que o cara tem qualidade, né? Além do que foi visto nesse encadernado. E o Bendis é um cara que, né, já escreveu Vingadores, já escreveu o Homem-Aranha, já escreveu, sei lá, a Riri Williams, né? Já escreveu, enfim, agora na DC tá escrevendo a Naomi, tá escrevendo Superman, escreveu alguma coisa do Batman. Então, Demolidor, né? O Bendis escreveu Demolidor, Jessica Jones. Então, algumas das fases mais elogiadas desses personagens são de autoria do Bendis. E ele conseguiu a façanha de lançar o Miles Morales no mercado e se tornar um grande hit mundial.
né? E com a Naomi, ele quer tentar fazer o mesmo, apesar de ser um pouco mais difícil, porque a Naomi ela é uma personagem nova, né? Ela não é um Homem-Aranha, porque o Miles ele teve essa grande vantagem de ser um Homem-Aranha, ele era uma versão de um personagem já muito famoso, muito estabelecido no universo, e a Naomi ela não tem essa vantagem. Mas a história de origem dela é muito boa. Por quê? Justamente por ela não ter essa vantagem de ser uma personagem conhecida, de ser uma versão de uma personagem conhecida, o leitor, ele meio que se identifica, vai se identificando, o leitor ou leitora, tá? Vai se identificando com a história porque ela não sabe nada da vida dela, né? Ela é uma menina normal, que mora na casa dos pais adotivos, ela não sabe as origens, as raízes dela, e aos poucos ela vai descobrindo isso, ela vai estranhando a partir do momento que o Superman visita a cidade dela 2 vezes. Né? Uma para lutar contra o Mongul, que é um vilão, um dos vilões da DC, e outra para depois ajudar a arrumar a destruição. Né? Aprende aí, Homem de Aço. E aí, a partir disso, ela fica meio encucada, porque ela quer saber da origem dela, porque coisas fora do comum estão acontecendo na cidade dela. E aí a gente vai descobrindo junto com ela essa origem dela, que eu não vou falar aqui. Eu recomendo que você leia esse encadernado aqui sem ler muito a respeito. Não leia spoilers, não leia sinopses grandes, não procure detalhes da história, porque tem muitas surpresas bacanas. E o máximo que eu posso falar é que, assim, apesar de ser uma personagem completamente inédita, esse encadernado aqui, essa história aqui, o Bendis faz uma coisa muito legal, que é usar e abusar de conceitos já estabelecidos no universo DC e conceitos e eventos, não só conceitos, mas também eventos, que os fãs da DC de longa data gostam muito e vão se identificar bastante quando lerem, quando descobrirem que relação essas coisas têm com a origem da Naomi, com a origem dos poderes da Naomi. Porque conforme ela descobre a história dela, obviamente ela se torna uma nova heroína, a nova heroína da DC. Eu vou mostrar só algumas páginas aqui bem rapidinho, porque eu realmente não quero estragar a surpresa, né, de quem vai ler isso, porque é um material muito bom, o roteiro do Bendis é muito bom. O traço do Jamal Campbell tá impecável. E assim, todas as ideias, né, do David Walker que foram incluídas na história são especialíssimas aqui. Olha essa arte que bacana. Além de todas as artes que vocês já viram aqui no vídeo, né? E no final tem um pós-fácil do próprio Bendis explicando não só um pouco da criação da Naomi, mas também da relação dele com o David Walker, que é um grande parceiro dele de longa data, que ajudou a criar também o Miles Morales, né? Por todo o seu conhecimento e vivência também ajudou bastante o Bendis nessa questão. E aí você tem um pós-fácil bem completo, de 2 páginas, tá? Esse pós-fácil, explicando bastante os bastidores, né? Da história da criação da Naomi. Recomendo muito que leia esse pós-fácil também. O que o Bendis escreve é muito gostoso de ler. O que o Bendis escreve, ele tem um texto fluido, ele tem um texto que não fica chato, carregado. Ele tem um texto que, se você notar, sabe, não tem muitos recordatórios. Recordatórios, quando eu falo, são aqueles quadradinhos que é tipo o pensamento do personagem descrevendo a cena ou descrevendo a situação. Não tem muito disso. São balões de fala. Balões de fala ao longo da história e apoiados, claro, na narrativa visual, né, dos personagens. Até tem, né, alguma coisa assim, algum outro recordatório. Olha essa página que maravilhosa. Entendeu? Mas o Bendis ele se garante muito nos diálogos, e os diálogos dele são quase impecáveis, né? Tem uma falha ou outra ali, mas são quase impecáveis. E em Naomi ele faz tudo isso. Né? E o mais legal desse encadernado é que, além dele ter saído num preço super acessível aqui no Brasil, é R$26,90, que ok, não é um dinheiro que qualquer um pode ter na carteira nesse momento, mas é um preço acessível se você considerar que é uma edição de 160 páginas com uma boa qualidade gráfica e é uma história completa, né? Como eu mostrei aqui, primeira temporada, tá escrito aqui, a ideia desses quadrinhos do Wonder Comics é que eles saem por temporadas. Então a Naomi ela teve uma primeira temporada com 6 edições, que estão todas nesse encadernado aqui. Você vê, ele é bem grossinho, né? Naomi 1 a 6 aqui, ó. Tá escrito aqui no final. Essas 6 edições estão compiladas nesse encadernado. Já tem uma segunda temporada publicada lá fora. Aparentemente, o que tudo indica, ela vai sair aqui também. Mas o interessante é que depois que você lê a participação da Naomi aqui, ela participa de outras histórias dentro do universo DC. Por exemplo, na Superman 18 de agosto de agosto de 2020, a Naomi ela aparece no final da história, né? Ela aparece aqui surgindo na frente do Superman, como você pode ver aqui na última página. Isso não tem muita relação com a história do encadernado dela, mas se passa depois, obviamente.
E ela aparece em algumas edições do Superman e também nas edições da Justiça Jovem, que é um quadrinho que já vai sair no Brasil, como eu já falei aqui. E aí, é claro, a gente espera, né, a continuidade das histórias da Naomi em outras temporadas e tal e tal. E é isso, assim, eu não tenho mais muito o que falar, além de elogiar horrores. É claro, tem toda a questão da representatividade negra também, é uma nova heroína negra, tem outras representatividades interessantes aqui dentro, então também recomendo bastante que leiam nesse sentido. A gente está precisando de mais personagens, né, fora dos padrões e representando outras pessoas, outros tipos de povos e culturas e costumes, etc. E uma última coisa que eu queria falar é que não chega a ser um spoiler, mas eu tenho que comentar isso aqui porque é muito genial. Lá pro final da história a gente descobre que o nome completo da Naomi é Naomi McDuffie. Não tem relação com a história do encadernado, mas esse McDuffie é uma homenagem que o Bendis fez ao Dwayne McDuffie, né? Que é esse cara que tá aparecendo aqui. Ele infelizmente faleceu em 2011 e ele foi o criador do desenho animado do Super Choque, né, que passou aqui no Brasil, fez um enorme sucesso. E ele também co-criou, ao lado de outros grandes nomes, o selo Milestone na DC Comics, que era um selo na década de 90, especializado em publicar personagens negros. E aí nesse selo nasceu também o próprio Super Choque, né, e o Icon, que é tipo um Superman negro e tal. Foi um selo muito interessante, principalmente por ter sido criado numa época onde questões de representatividade não eram tão discutidas, né, apesar do racismo ter sido um problema desde sempre na história da humanidade, mas era um selo que estava muito à frente do seu tempo. Infelizmente não durou muito, mas até hoje ele é considerado um selo oficial da DC. Tá por aí, né? Em algum momento a DC resolve reativar ele, mas os personagens da Milestone foram incorporados ao universo DC hoje em dia. Então o Icon e outros personagens que existiram nessa época, eles continuam existindo, e o Super Choque principalmente, né? O Super Choque já teve até revista mensal aí nos 952 e de vez em quando participa aí de uma história ou outra dentro do universo DC. Então é muito, muito, muito legal essa homenagem que o Bendis fez ao Dwayne McDuffie, chamando a Naomi de Naomi McDuffie, né? Com esse sobrenome dele, porque realmente é um reconhecimento importante que ele faz, não só para prestar homenagem ao Dwayne, mas também para prestar homenagem ao Milestone, que foi uma iniciativa muito importante dentro da DC Comics. Então é isso, eu queria falar de Naomi, espero que vocês tenham curtido. Se você puder, se você tiver a oportunidade, leia. É muito bom mesmo, recomendo. E assim, repito, é uma história fechada. O que desenvolve aqui, o que começa aqui, desenvolve aqui e acaba aqui. Então você pode ler só isso aqui, ficar muito satisfeito ou satisfeita, mas assim, você não vai ficar, você vai querer ler mais, apesar de ser uma história fechada. Porque realmente é uma personagem muito boa, é uma personagem que parece que vale a pena acompanhar. Eu espero que ela tenha uma vida muito longa e sucesso nos quadrinhos, apareça em séries, tenha seriados, games, etc. E que o Bendis e o David consigam emplacá-la em outros gibis aí ao longo da história. Valeu, pessoal. Esse foi mais um vídeo por aqui. Espero que você tenha curtido. Até o próximo.